Condroitina serve para alguma coisa? Eu sou o Dr. André Cruel e você chegou no canal da artrose. Se você se interessa por saúde músculo-esquelética ou artrose ou qualquer tema da ortopedia, nós temos centenas de vídeos e eu te peço, se você acha que isso faz sentido, que se inscreva aqui agora, clique nas notificações, dê like, compartilhe, você já sabe tudo aquilo que é importante para um canal e bem. Pois por muitos anos a alternativa que havia aos anti-inflamatórios, aos analgésicos, era a glicosamina e a condroitina. Isso já tinha um uso de muitos anos na Europa, especificamente na Alemanha, onde surgiu isso. A glicosamina e a condroitina ocorrem naturalmente no corpo e ajudam a estruturar os glicosaminoglicanos, né? Proteoglicanos, que são a base estrutural da própria cartilagem e permitem que tenha aquela capacidade de deslizamento, aquela capacidade de reter líquido, de permanecer com as suas características únicas, que são danificadas, né, com as lesões e com a artrose. A artrose, você sabe, começa na cartilagem, depois envolve o osso abaixo da cartilagem, osso subcondral, vai permitir vai induzida aí uma inflamação na membrana interna, a sinovite, vai promover alterações nos ligamentos. Então todos os tecidos que envolvem a articulação, que compõem a articulação, vão estar envolvidos, portanto, na artrose. Como componentes primordiais dos proteoglicanos, dos glicosaminoglicanos, a glicosamina e a condroitina foram usadas por muitos anos como forma de nutracêutico, de suplementos que a pessoa ingere com a expectativa de que sejam absorvidos depois da passagem no trato gastrointestinal, ou seja, depois de passar no estômago e no intestino, que ainda chega alguma coisa nas juntas. Essa talvez seria a função. Não ficou muito claro como é que se poderia isso acontecer, como é que iria de fato funcionar, mas sempre foi esse o entendimento. E o fato é que muitas pessoas se sentem muito bem com glicosamina e condroitina, e às vezes é pelo efeito placebo, pois a pessoa não só tem fé naquilo, mas, enfim, por alguns motivos pode estar se sentindo bem ao usar. Cada comprimido que nós dermos para uma pessoa que entende que aquilo vai funcionar, já tem um efeito pelo próprio fato de estar tomando comprimido para alguma doença, enfim, de 40%. Esse 30% a 40%, esse é o efeito placebo. Então, não é alguma coisa que a gente possa desprezar, mas cientificamente, quando nós vamos estudar alguma substância, glicosamina, condroitina, nós temos que comparar com o placebo para saber se realmente tem algum princípio ativo benéfico e que também não vai trazer tantos efeitos ruins para a pessoa ou piores do que a própria doença que ela esteja tratando. Em geral, sempre foram muito bem tolerados, né? Tanto a glicosamina quanto a condroitina, sendo que há alguns estudos que mostram que para pacientes diabéticos podia subir um pouquinho os níveis de glicose. Isso não há um consenso, mas se mostrou em alguns estudos. Então a gente sempre tinha um pouco mais de cautela, principalmente naqueles que estavam descompensados, aí sim que você não indicava. Estudos recentes e as sociedades médicas, né, muito nos Estados Unidos, em outros países, né, dos ortopedistas, Academia Americana de Cirurgiões Ortopedistas, ou os próprios reumatologistas, né, Colégio Americano de Reumatologia, depois dos estudos que viram, as meta-análises, concluíram que a glicosamina não tem muito efeito, não. A glicosamina
na verdade tem muito efeito placebo, ainda que alguns pacientes se sintam tão bem, possivelmente seja pelo efeito placebo. Então essas sociedades não indicam mais e nós ortopedistas temos indicado cada vez menos pelo que eu expliquei. É um custo, se não tem um efeito claro, não tem por que a gente vai indicar, sendo que existem outros suplementos que eu já citei aqui no canal da artrose, que tem mais evidência. Então, fica essa questão. E a condroitina? Bom, a condroitina é parzinho, né, da glicosamina em muitos compostos, e se viu que, em geral, sempre muito bem tolerada, não costumava dar muita irritação, talvez uma irritação gástrica, alguma coisa nesse sentido, mas não aumentava a pressão nem nada, bem tolerada, mas também não parece ter grandes efeitos. Exceto, e é por isso que eu te chamei para esse vídeo, esse é um artigo dos guidelines, que são as orientações do Colégio Americano de Reumatologia, que dizem que a condroitina pode ser útil para artrose de mãos. Olha que legal, que dica que você vai levar daqui hoje. Então existe uma certa evidência de que a condroitina isolada pode ser útil sim para a artrose de mãos. Claro que a gente sempre olha isso com muita consideração, muito respeito, pois às vezes vem algum estudo maior depois que desfaça esse conceito, até porque essa ideia de que a condroitina pode melhorar a dor, né, na artrose de mãos, vem de um estudo principal. Então não se repetiu ainda em outros estudos e pode ou não continuar sendo estudado, mas fica esse alento para você. Lembro que a artrose de mãos tem uma grande predisposição genética. Cerca de 60% é geneticamente determinado, diferente do joelho e do quadril, que é cerca de 40% que é geneticamente determinado. É mais importante em mulheres na menopausa. Menopausa é aquele período em torno dos 52 anos, sendo que precoce é abaixo dos 40, mas naquela etapa entre os 35, 55 anos, né, em que alterações hormonais ocorrem nas mulheres, também é quando outras doenças inflamatórias nas mãos, como a artrite reumatoide, surge. E há formas familiares que acontecem mais nas mulheres, em que até 90% de transmissibilidade genética, vamos colocar assim, né, de chance de acontecer, e em mulheres 90% para 10% de homens. Então é bem tipicamente uma doença feminina daquela época, dessa idade, e pode, enfim, dar dificuldade de diagnóstico, pode ser interpretado como um reumatismo, mas um dos alentos vai ser esse. Então a condroitina pode ser tentada. Não falei que é a panaceia, não disse que é uma coisa que vai resolver tudo, mas segundo o Colégio Americano de Reumatologistas, é uma opção. Então, se serve para alguma coisa, é para isso. Não se achou o mesmo efeito no joelho, ou no quadril, ou na coluna. Então, se a sua questão é artrose de mãos, pode ser usado. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se agora aqui no canal da Artrose, clique nas notificações e te espero no próximo vídeo.